Olá, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul, São Paulo. Eu sou o pastor Kenji e eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Eu quero ler o versículo de número 15, que está assim. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Este é um texto que sempre chamou a minha atenção no Antigo Testamento. Este texto traz o registro do momento crítico no reinado de Josafá, o bom rei Josafá, rei de Judá. No momento em que ele foi informado que um grande exército inimigo vinha contra ele, contra o seu reino e contra Jerusalém. E ao informarem o rei a respeito dessa invasão, o rei percebeu que ele não tinha recursos para enfrentar essa invasão. Ele não tinha homens suficientes, ele não tinha armas suficientes, ele não tinha, portanto, recursos até mesmo para se defender. E ele ficou com medo. O texto diz exatamente isso, que ele ficou com medo. Capítulo 20 do segundo livro de Crônicas. E o que é que ele fez? Ele buscou o Senhor Deus no templo de Jerusalém. Mas ele não foi sozinho, ele convocou todo o povo de Judá, desde o menor até o menor na sociedade, né? Até o maior, até os seus generais, as suas autoridades, todos foram convocados para estarem diante do Senhor em oração e jejum e pedir, todos juntos pedindo ajuda ao Deus de Israel. E diante do templo de Jerusalém, então Josafá orou ao Senhor, uma das orações belíssimas que encontramos no Antigo Testamento. Ele orou ao Senhor e ao final da sua oração, ele vai confessar que ele não sabia o que fazer, mas que os olhos dele estavam todos voltados para o Senhor Deus, que haveria de oferecer a ele e ao seu povo a solução que precisavam. E um profeta, então, ele vai aparecer, vai surgir no meio da multidão e vai trazer esta palavra do Senhor. E esta palavra é exatamente esta, que não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme. Veja, o profeta diz, olha, não fiquem com medo nem desanimados. E aí, provavelmente, Josafá e o restante do povo poderiam estar esperando algo como: vocês deverão se armar assim, assado, pegar isso ou pegar aquilo, criar armadilhas, estratégias, mais ou menos como ocorreu com Josué quando cercou Jericó. Não sei se você se lembra, mas Deus ordenou a Josué que separasse os músicos do povo para que tocassem trombetas em volta. Eles tocariam essas trombetas caminhando em volta da cidade de Jericó por 7 dias. E no 7º dia os muros de Jericó caíram. Deus ordenou, então, que o povo fizesse algo, eles tinham que tocar a trombeta. Então, veja só, aqui eles estavam esperando, talvez, alguma ordem nesse sentido, toquem trombetas, ou se armem assim, ou assado, enfim. Mas a surpresa foi quando o Senhor disse: pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Ou seja, eles foram surpreendidos porque Deus assumiu aquela batalha. E literalmente, eles foram totalmente surpreendidos. O Senhor Deus, então, disse a eles: a única coisa que vocês têm que fazer é ir ao campo de batalha para ver o resultado final. Só isso. Mas vocês não vão ter que levantar espada alguma, porque a batalha é minha. Eles foram surpreendidos pelo Senhor Deus.
Algumas vezes, meu irmão, minha irmã, o Senhor age dessa forma para conosco. Principalmente quando nós nos encontramos em uma situação tão dramática como foi a situação de Josafá, quando recebeu a notícia da invasão dos inimigos. Tudo que precisamos fazer é depositar a nossa total confiança no Senhor, o nosso Deus. Precisamos declarar a Ele que nós dependemos totalmente dele, que nós não sabemos o que fazer, que nós não temos recursos para dar conta daquela situação que ameaça o nosso bem-estar. Se realmente entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, se Jesus é o nosso Senhor e Salvador pessoal, nós temos esse privilégio de nos aproximarmos do nosso Deus, orarmos a Ele da forma como Josafá orou, reconhecendo a sua total incapacidade para dar contas daquela situação e depositar toda a sua confiança no Senhor, e podemos então, como Josafá, sermos surpreendidos pelo Senhor. Sim, não é regra que isso vai acontecer sempre, mas algumas vezes isso pode ocorrer, sermos surpreendidos pela graça de Deus, né? O Senhor nos abençoar de uma maneira tal que nós nem imaginávamos que essa seria a solução, que nem precisaríamos colocar a mão na dificuldade, a mão no problema que está diante de nós, porque o Senhor acaba assumindo as nossas batalhas. Algumas vezes isso pode acontecer. Não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo e pode acontecer com você com toda certeza se você realmente crer no Senhor. Confie no Senhor. Ele sempre faz infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Portanto, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, confie no Senhor e Ele vai surpreender o seu coração. Creia nisso. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se assim Ele o permitir. Amém.